Fala, estrangeiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lex Silva. Kelly Pinheiro. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Estrangeiros no Podcast. E antes de falar da nossa convidada especial, vamos falar da galera que apoia o nosso projeto, que acredita no nosso sonho. Começando por eles, Excellent Cut. Se você mora aqui em Swindon e região, precisa dar um trato no cabelo, na barba e no bigode, meu amigo, você precisa conhecer Excellent Cut. André e companhia vão te dar um excelente tratamento. Também temos a Love Details, melhor empresa de personalizados que você pode ter tudo para sua festa, para o seu evento, para o seu trabalho, para sua empresa. Aqui você vai receber tudo na Inglaterra inteira. Então, e no mundo, né? De acordo com a empresária. Então, é só entrar em contato com ela. É isso aí. E hoje nós temos um novo apoio, olha que maravilha. Daia Eloy, agente de viagem. Se você precisa de um holiday para dar uma relaxada, porque, gente, nós que estamos aqui, a gente sabe da realidade, né? Existem duas realidades, aquela que o pessoal acha que existe e a que a gente vive aqui. Então, se você precisa dar uma relaxada, dar uma viajada, Daia Eloy Viagens é a pessoa que vai te ajudar a fazer um roteiro, ela vai te dar todo o suporte que você precisa. Beleza? Daia Eloy, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo. Eu já quero, já vou lá. eu não posso, mas já... Enfim, deixa pra lá. E hoje nós temos uma convidada que tem algumas histórias polêmicas, diferentes. Diga algo sobre a sua amiga. Minha amiga já faz 14 anos já que a gente é amiga. Eu amo a vida dela. A gente é aquele tipo de amiga que a gente já tretou, a gente se abraça de novo, chora junto, brinca junto. E amo ela. Muitas histórias boas para contar. É isso aí. E hoje nós estamos com ela, que não é a Frozen, mas sua música preferida é Livre Estou. Eu vou ter que falar isso, porque... Desvendaram aqui, Jesus. Antes de vir pra cá, ela tava mostrando o coisa do Spotify, né? É. E ela tem o livro... Como que é? Let It Go. Let It Go, lá. Você acredita nisso? Eu pensei nisso um pouco antes de começar o vídeo. E se você não tá entendendo nada, continua assistindo que você vai entender o porquê a música preferida dela é o Livre Estou. Agora ela entendeu. Cai um pouquinho difícil. Então, com vocês, Caroline Costa. Então, Bom, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por deixar a sua vida busy em Londres e nos visitar aqui no interior. o prazer é meu. Obrigada por ter me recebido aqui com um cafezinho do Jô e tudo. Bom, então conta pro pessoal de casa quem é Caroline, como você veio parar aqui na terra da Eterna Rainha. É uma longa história isso tudo. A Carol vem de Goiânia. Bom, meu pai é goiano, eu sou do interior de São Paulo. Aconteceu um episódio em 2002. Eu tinha, 16 anos. A gente estava ali na rua de casa. Naquela época, a gente conversava na rua de casa, né? Adolescência. Época boa. Hoje não tem mais, aqui tudo no chat, no WhatsApp. E aí, eu estava lá com uma amiga e vieram 3 bandidos, nos renderam, entraram na minha casa. Mas já começa assim a história. Eu falei que Mas só piora. é daí pra baixo. Entraram na minha casa, roubaram tudo. Tipo assim, meus pais, o meu pai e o meu irmão, cada um tinha um carro. Eles encheram os 2 carros com coisa. Fizeram 2 viagens com tudo nosso. Tipo, até o copo do liquidificador os caras levaram. Fizeram 2 viagens aí. Uma mudança boa. Levaram tudo. E eu acho que a razão de tudo, assim, porque eles meio que target a nossa casa, no caso, é porque meu pai tinha uma padaria. E ele tinha acabado de vender. Então, eles achavam que meu pai... Eu acho que eles achavam que meu pai tinha dinheiro, sabe? A gente era rico, mas não, dava enganada, né? E aí, entraram em casa, roubaram tudo. Nos renderam por mais ou menos 5 horas. Tipo assim, durante a madrugada. Caramba. Eu tava com essa minha amiga. Eles colocaram toda a minha família no meu quarto, deitado assim pra baixo. E a minha cunhada e a minha amiga, a Pamela, lá no quarto dos meus pais. Aí, nessa história toda,
A gente ficou ali à base, tipo assim, de arma mesmo. Os caras estavam armados e tudo. E aconteceu que um desses bandidos... Os dois foram levar o carro. E um dos bandidos, ele acabou estuprando a minha cunhada. Que é um fato, tipo assim, que eu acho que nunca, jamais vai sair da minha mente. E depois que eles voltaram, tipo assim, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Daí pra frente, entendeu? Não tem nem como, né? Trauma, né? E aí a minha mãe pegou e falou assim, eu não lembro muito bem se foi em outubro que isso aconteceu, em 2002. Eu acho que foi em outubro. E daí a minha mãe falou assim, eu tinha uma tia que morava aqui, ela falou assim, eu vou embora, não tem condição. Eu não, tipo assim, eu larguei a escola, eu não queria mais saber de nada, entendeu? E aí minha mãe veio em março de 2003. Meu pai foi para Itália em outubro de 2003 e eu vim em dezembro de 2003. E daí começou essa vida de Londres, né? Do cleaner. E aí aconteceu o resto, né? Tá, Mas foi assim que eu vim parar aqui. Uhum. Essa foi a razão. Então, vocês vieram, tipo assim, por esse motivo que você falou, mas já tinham inglês ou chegou... Nada. A minha banda preferida era Backstreet Boys, na época. NSYNC. Fazia dancinha? Não, né? Com a cadeira? Eu fazia tudo. Eu cantava tudo no meu inglês, entendeu? Não, que eu fazia. Mas aí, tipo assim, eu nem sabia falar. Eu falava pro meu irmão assim, Márcio, como é que fala o nome daquela banda mesmo que eu gostava? Aí ele falava Backstreet Boys. Aí até que eu aprendi a falar. Mas eu vim pra cá em inglês 0, né? Mas, tipo, eu tinha 17 anos, entendeu? Eu não tinha o compromisso de pagar as contas, assim, né? Eu trabalhava com a minha mãe lidava com o dinheiro, as contas, aluguel, comida, tudo ela fazia, eu só limpava. Então, eu tive tempo de aprender inglês muito rápido. Foram 8 meses. Aí eu já estava falando bem até. Que raiva de você. Mas eu aprendi a falar inglês vendo Friends. Quem já assistiu Friends aqui? Eu sempre falo, melhor método. Eu aprendi assim. A Sandy tava com a camiseta do Friends esses Eu sou dias. fãzaça. Falei, gente, como pode parecer tanto no jeito essas duas? Eu sei, os caras estão aqui, tipo, você tá passando Friends aqui, ele fala uma palavra e eu respondo, porque eu já sei o que vai fazer a próxima frase, sabe? Sim. Porque eu decorei. Eu assistia todos os dias, os 10 seasons, praticamente, eu assistia umas... Como que é o nome daquela atriz? A loira do... Rachel. A Jennifer. Eu fiquei triste porque ela falou que os brasileiros enchem muito o saco dela por causa do Friends. Ótimo. Acho que o brasileiro é mais fã do Friends do que os americanos, cara. Sim. Aquele cara, tipo, também que fala todo mundo odeia Chris. Ele nem entende por que os brasileiros comentam tanto nas fotos que ele posta, né? É um bug aqui do Instagram, mas... eu sou fã, muito fã. Não fala mal, não. Os cachorros dela têm os nomes. Nada. Chama Phoebe. O irmão dela é o Joey. Caramba. Bom, seguindo. Vamos lá. Aí vocês chegaram, e aí? Como que foi a adaptação? Questão de... Você falou que o inglês você conseguiu pegar rápido. Eu peguei rápido, tipo assim... Foram direto para Londres? Nós fomos direto para Londres e a gente morou ali em Stepney Green, perto de Whitechapel. E assim, quando eu cheguei... Eu nasci num lar evangélico, né? Mas, com a minha adolescência, eu desviei total. Eu era daquela menina bem rebeldinha, do cabelo vermelho, cheio de piercing. Eu tinha 2 piercing na sobrancelha, na língua, no nariz. Tinha tatuagem e tal. E fazia outras coisas ilícitas na época. Mas Jesus me libertou. Entendeu? Pela primeira vez ali já. Livrestou. Essa risada da Kelly diz que tem mais histórias por trás aí, mas enfim. Jesus. Continua. Então, aí a minha mãe, ela foi muito sábia, saca? Tipo assim, quando você vem para uma outra terra, principalmente na Inglaterra, você não fala a língua, você não tem amigos, você não tem ninguém, você começou do 0. Então, ela me levou direto para a igreja. Ela tacou eu lá, numa igreja. E no meu segundo dia... Não, eu cheguei aqui, acho que dia 18 de dezembro.
Aí já tinha o Natal, né? E aqui, 25, parou tudo. Não tem ônibus, não tem nada. E o meu pai veio pra cá passar o Natal com a minha mãe. E a minha mãe me desovou na igreja, entendeu? E lá a galera dormia na igreja, nessa época, entendeu? Passava a noite lá, o dia 25 só ia embora dia 26. Então, eu fui pra igreja, depois de o quê? 5, 6 dias em Londres. Eu caí lá e eu fiquei 3 dias internada na igreja. Como que você não aceita Jesus desse jeito, entendeu? Igreja inglesa ou de brasileiros? Não, de brasileiros, na época. Aí, eu fiquei internada lá esses 3 dias e foi muito bom. Foi uma experiência muito legal. Fiz minhas primeiras amizades. E daí, eu continuei na igreja, entendeu? Eu fiquei... Aí, eu entendi quem eu era em Cristo e daí nunca mais saí. Não, eu saí, na verdade. Não vamos mentir, né? Ao vivo. Não, Porque as pessoas podem desmentir no comentário. É verdade. Eu lembro Façam isso. dessa fase. Façam isso. Aí eu dei uma Derrapada. desviadinha. Uma derrapada. Eu não lembro que época que era. Eu acho que era 2006, 2007, eu acho. Aí eu desviei. Eu tive 500 mil problemas de saúde. Aí começa, né? O violino outra vez. Produção multissacatriz, por favor. Eu me desviei, nessa época que eu desviei, eu engordei muito. Eu tive uma disfunção hormonal que desencadeou, eu acho, não sei como é que fala a palavra, um problema de, tipo, alta pressão no cérebro, por exemplo. Uhum. Aí, eu tive muita dor de cabeça, assim. Na época, você lembra daqueles livros da Argos? Uhum. Vocês lembram disso? Sim. Você chegou a pegar? O manual do brasileiro, a Bíblia do brasileiro, quando Era um chegava. livro. Coletânea de livros. Né? Então, na minha época... Nunca tive, mas lembro. Aquilo lá era muito legal. Porque não tinha esse negócio de internet, entendeu? Você lê um QR Code, não tinha esses negócios. Na época, não tinha nem smartphone. Nossa, ela perguntou se é da minha época. De Londres, eu tô falando. De Londres. Não. Nossa, você Porque- podia ter parado ali, tá? Eu tava sentindo como elogio. Você pra fazer o comentário. Verdade. Continue. Foi culpa sua. Então, aí eu dormia com essa Bíblia, praticamente, em cima da minha cabeça. Tanto dor de cabeça que eu tinha. E eu ficava muito mal. Eu trabalhava de cleaner num escritório. E nessa época eu fumava. E um dia eu saí pra fumar no loading bay do escritório. E eu tava olhando um cara, assim, tipo pedreiro, com high vis, né? Eu olhei pro cara, assim, e de repente ele dividiu em dois. Só. Eu lembro até hoje. Tipo assim, ele se dividiu em dois. Eu falei, eita! Aí eu olhava de novo, assim, eu olhava pras coisas, tudo duplo. Falei, gente, que loucura. Aí fui trabalhar. Tem que trabalhar. E tudo em dobro. Eu fui pra casa, assim, eu entrava no ônibus, eu batia, porque eu pensava que a porta era aqui, mas na verdade era aqui. Aí, tipo assim, eu cheguei toda detonada em casa, porque mudou do nada, entendeu? Uhum. E aí, por aí, eu fiquei uma semana, assim, porque eu não podia faltar ao trabalho. Aquelas, né? Responsável. E aí, deu um sábado, eu tinha um namorado na época. Eu falei assim, nossa, Thiago, me leva para um hospital, alguma coisa, porque não é normal. Eu tá com essa visão, assim. E nós fomos, num Specsavers da vida. E cheguei no Specsavers e falei assim, esse caso não é aqui, é hospital mesmo, vai pro Moorfields. É o Moorfields, eu acho que é em Londres, se eu não me engano. Ou Bartholomew, alguma coisa assim. Um nome esquisito. Aí nós fomos pra lá. E aí viram que eu estava com um problema... Era a pressão do cérebro mesmo. Me mandaram eu direto pro hospital. Aí eu cheguei no hospital, me internaram. Fiquei lá 7 dias. Tiraram o líquido da minha coluna para poder aliviar a pressão. E falaram, olha, filha, você tá sobrepeso, né? Mórbido. Eu tava com 130 quilos na época. Aí falou, olha, a senhora tem que perder peso, senão você vai ficar cega com essa condição que você tem. Caramba. E daí eu comecei a correr atrás de poder emagrecer. Eu vi que não ia rolar fazer dieta. Quem consegue, né? Força para essas pessoas. Mas aí eu fui pro Brasil e fiz a bariátrica. Eu acho que eu fui a primeira brasileira na Inglaterra para ser bariátrica. Puxei todo mundo, vai para Istambul, que é mais barato. Mas eu fui pro Brasil, eu tinha 21 anos. Quando eu fiz, ou 22 no máximo. Aí voltei pra cá, aí comecei a trabalhar.
Onde que a gente estava mesmo? Por que eu cheguei nessa história? Aquela que viaja tanto. Como foi a adaptação aqui? A adaptação. Aí você falou que tava numa fase meio rebelde, e aí viu o cara se dividir em dois. Justamente. Aí eu engordei, fiz a bariátrica. Aí eu voltei para Londres. Tipo assim, emagreci, eu tive um boost de autoestima muito forte. Eu acho que isso, tipo assim, embaralhou minha cabeça. Muito nova. Você se achando a última bolacha do pacote, entendeu? Uhum. Fiquei na loucura. Aí, até que a polícia bateu na minha casa. Isso passaram alguns anos, né? Terminei com esse namorado, arrumei outro. Esse outro namorado, infelizmente, foi deportado. E a gente morava junto. E uma bela sexta-feira, tô eu em casa, a polícia bate lá. Eu pensei assim, cara, deve ser por causa do meu ex-namorado, né? Que foi deportado, eles devem estar aqui, sei lá, por quê, né? Mas tá aí. Mas 2 dias antes, eu tinha viajado à Itália para buscar uma pessoa na Itália. E lá no aeroporto, eu comprei uma passagem de avião para essa pessoa. A pessoa me deu o dinheiro da passagem e ok. Você comprou no seu cartão? No meu cartão de débito, né? Aí, quando a gente voltou, a pessoa foi para lá, nós fomos para cá. E eu fui embora, a menina ficou feliz, viu o irmão dela, foi embora. E ela deixou a bolsa dela na minha casa, esqueceu, né? Uhum. Aí, na sexta-feira, 2 dias depois, na sexta-feira, bate a polícia lá. E era por causa desse rapaz que eu comprei a passagem. Ele não tinha documento para entrar. Ele foi preso na imigração, mas ele acabou fugindo da imigração. Não sei como. Eu fico imaginando como que esse cara conseguiu fazer isso. Caramba. Ninja, né? Brasileiro, o cara sabe, entendeu? O brasileiro tem os esquemas, né? Aí ele fugiu. E, tipo assim, antes eu tinha muita raiva, porque, tipo assim, o cara sumiu, né, mesmo. Mas hoje eu entendo, sabe, que, tipo, tudo teve um propósito, propósito do Senhor. E também eu entendo que o cara devia estar com medo, né? Deve ter gastado um monte para vir para Londres, né? Mas, amém. Aí, já perdoei, né? Tá na cruz. Aí, a menina também desapareceu, saca? Porque ela nem buscar a bolsa dela buscou. Uhum. Tanto que a polícia levou anyways, mas lá dentro da bolsa dela tinha o passaporte dela, normal, que ela teve o carimbinho e tudo certinho, mas estava o passaporte brasileiro do cara dentro da bolsa. Então, a polícia entendeu que eu era uma coiote, né? Eles chegaram até você por conta da conta do banco. Aí eles me explicaram que, tipo assim, por eu ter comprado a passagem, eu me tornei responsável por essa pessoa. Sendo que, tipo assim, ela não tá ali para responder por ela mesma, entendeu? Uhum. Então, eu me tornei responsável, eu facilitei a entrada desses caras. Porque se eu não tivesse comprado a passagem, assim eles entendem. Se eu não tivesse comprado a passagem, logo o cara não teria vindo pra Inglaterra. E aí, tipo assim, eles totalmente abafaram o caso que o cara fugiu dentro da custódia deles, né? Mas ok, a brasileira levou. Aí eu fui presa, isso foi em 2009. Isso foi uma sexta-feira. Eu passei lá o dia todo na prisão, morri. E me levaram para prisão lá de Stansted, porque foi onde aconteceu o caso, né? Aí eu voltei para casa na sexta-feira à noite. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Meus pais falaram, olha, vai pra igreja, velho. Aí eu voltei pra igreja. No sábado foi o culto, no outro dia. E lá na igreja, tipo assim, o culto foi muito legal. E algo, tipo assim, estalou em mim mesmo, assim, literalmente. Fez assim, tum, só deu certo. E o engraçado de tudo isso, porque, tipo assim, olha como que era a vida cristã aqui, né? 4 meses antes, ou 2 meses antes, eu tinha visto uma foto na internet, eu acho que era Orkut na época. Tinha visto no fundo da poça. Alguma comunidade. A comunidade da minha mãe, lá da igreja e tal. Aí eu vi uma foto de um cara com uma baqueta assim, ó. Cabelo
grandinho, até meio verde. Eu falei assim, mãe, bonitinho esse cara, tem coragem. Eu falei assim, você é da minha igreja, vai lá, o baterista. Aí eu falei, ok, legal. Aí eu nunca mais falei nisso. Ok. No sábado que eu fui, né, pra lá, cheguei e tava lá o cara tocando bateria. Achei super legal, né? Fiquei, Eu tinha acabado de sair da prisão, gente. Como é que pode? Eu só pensar nisso. A cabeça do jovem. Oh, meu Deus, o juízo era 0. Daí, eu aceitei Jesus, voltei. Tipo, eu acho que foi a minha conversão. Antes eu tinha experimentado só as pontinhas do dedo, né? E daí, esse dia foi onde eu mergulhei. E na época eu também ainda continuava fumando, né? Aí eu saí da igreja, super impactada, oraram por mim e tal, fui embora pra casa. Eu não lembro quem eram, mas tinham 2 amigos que foram pra minha casa. E eles, a gente conversando e tudo, eu peguei o cigarro pra fumar, eu não conseguia fumar. Não conseguia. Eu falava, trem ruim. Aí apagava. Aí depois, conversando de novo, eu pegava um cigarro, tentava fumar, eu não conseguia fumar. Eu falei, é que eu não consigo parar, então. Eu parei de fumar. Tipo assim, Deus, ele tirou com a mão. Eu não tentei parar de fumar. Ele simplesmente tirou a vontade. Nossa. É coisa que só o Senhor pode fazer, né? Porque tem gente que segunda luta. libertação do Senhor. Tá vendo? Depressão. E aí, passou os meses. Eu sei que foi, eu acho que isso aconteceu mais ou menos em março. Alguma altura de fevereiro, março. Essa história, né? Da prisão da primeira vez. E aí, em abril, eu comecei a conversar com esse baterista, né? Com esse cara bonitinho da igreja. Começamos a conversar e tal. Aí foi mais pra frente. A gente começou a conversar melhor, né? Até que a gente começou a namorar. Aí nós namoramos mais ou menos por aí uns... Acho que foi... Começamos a namorar em setembro do mesmo ano. Eu sei que passaram-se 10 meses, a gente estava marcando data de casamento. Que massa. Assim, foi assim. Que hoje é o meu marido, o Renato. Renato Ribeiro. O arroba dele tem 2 T's. Amigo do Justin Bieber. E do Naldo. E do Naldo. Então, aí eu conheci o Renato, nós nos casamos em junho, né? E todo esse tempo eu passei sobre investigação da polícia, entendeu? Eles tentando criar o caso deles e eu continuei trabalhando. Eu trabalhava, na época, eu era gerente de cleaner do HSBC. E lá eu ficava tranquila, né? Minha vida continuava normal. Você chegou a pensar, não deu em nada esse negócio? Ou você tinha essa preocupação, assim, meu Deus, eles vão voltar, alguma coisa assim? Sabe quando você vive a sua vida pensando que sempre tem uma nuvem por aqui? Sim. Mas você nunca pensa que vai começar a chover, saca? Você pensa que uma hora essa nuvem vai passar, que nem em Londres. Aqui vem a nuvem, de repente você tá sol. Você fica Era com assim que eu aquela vivia. preocupação, mas você não imaginava no ponto que ia chegar. Atrás, assim, eu tinha aquele medo, mas eu era muito assim. Eu achava que Deus ia me livrar dessa aí também. Da mesma forma que ele me livrou várias vezes. Mas eu não mando em Deus, entendeu? Ele que faz as coisas que ele quer fazer. E daí, em junho, nós casamos. Foi no dia 18 de junho. No dia 20 de junho, eu recebo uma ligação do advogado. Falando, olha, o seu caso está indo para a corte. Aí eu falo, o quê? Ele falou assim, sim, vai para a corte. E vai ser 3 dias de corte, porque você falou que era não guilty. Entre esse espaço todo, eu ia para... Porque vai passando para vários tipos de corte, né? Tem um magistrado, aí tem um high, não tem isso que lá, isso que lá. E você tem que comparecer lá. Tem que comparecer. Então, eu tinha já comparecido umas 2 vezes. Eu não lembro qual é a sequência, mas eu fui numa falando, I'm not guilty. Aí fui na segunda, not guilty. Aí na terceira, o negócio mesmo, né? Que aconteceu. E foram 3 dias com júri e tudo. Aí eu fiquei esses 3 dias na corte, né? A minha mãe me levava. No terceiro dia, que foi quando eles davam, o resultado do negócio, né? Aí
quando o júri levantou, assim... Porque o legal de tudo foi que a juíza, no caso, era uma mulher, ela falou assim, eu vejo que você não é uma má pessoa, você não é uma criminal, entendeu? Mas você cometeu um erro. E eu quero que a comunidade brasileira entenda que para erros tem consequências, entendeu? Então, você vai ensinar a comunidade brasileira sobre o seu erro e que aqui na Inglaterra o negócio, a chapa é quente, né? Praticamente foi o que ela falou. E aí o cara, eu nem lembro se era mulher, se era homem, alguém levantou do júri e falou, nós encontramos a defendant guilty. Ai, minha cara aqui caiu, entendeu? Tinha acabado de casar. Eu tinha 1 semana de casada até a corte. Caramba. Aí eu sei que, tipo assim, ou até menos, porque eu lembro que eu tava no hotel da lua de mel, quando eles me ligaram, entendeu? E eu passei 2 dias no hotel, porque eu não podia viajar, porque o meu passaporte estava preso, porque eu estava sendo investigada. E meu marido, na época, também não tinha, né, visto. Mas daí, voltando, passaram-se aí uns dias, eu fiquei com a tornozeleira, né, no pé. Eu fui fazer a piadinha e ela falou que tinha. Mal sabia ele. Só um pause aí. Como que foi pra você a hora que você recebeu isso? Tipo assim, você falou que a cara caiu, mas como que foi, assim? Você consegue descrever o sentimento? Então, eu não lembro, pra falar a verdade. Mas eu estava tão, assim, naquela high com Cristo, sabe? E eu tinha acabado de casar. Tipo assim, o mundo couldn't stop me, entendeu? Eu tava muito feliz. Aí eu recebi essa notícia, pra mim, que nem eu te falei, eu tava muito confiante que isso não ia dar em nada. Mesmo indo para uma corte. Eu não sei se eu não tinha juízo suficiente para entender que aquilo era sério, né? Que o negócio podia pegar mesmo. Ou você tinha fé suficiente? Ou eu tinha muita fé. Tipo, é um dos dois, né? Aí, ok, eu fui... fiquei com a tornozeleira. E nesse tempo de tornozeleira até o dia da sentença... acho que tiveram, tipo, 22 dias que eu fiquei com a tornozeleira. Aí, você tem uma entrevista com o probation officer, que o cara que, tipo, ele dá um conselho à juíza de que tipo de sentença te dá, entendeu? Então, esse cara que você tem que impressionar, entendeu? Você tem que chegar lá e se comportar que nem uma santa para ele dar um bom conselho à juíza. E, no caso, ele viu tudo sobre mim. Ele viu que eu não tinha... Eles não tinham prova que, tipo assim, que eu era um coiote que trazia milhões de pessoas num esquema obscuro, entendeu? Não tinha isso. Mas ele viu lá todo o caso do tribunal, tudo que o meu advogado de defesa apresentou, o prosecutor, eu não sei como é que fala em português, essa palavra. E daí, viu também, tipo assim, eu tinha carta do meu pastor, eu tinha carta do meu gerente, do diretor da minha empresa, da minha família, dos meus amigos, todo mundo escreveu, entendeu? Sobre a minha personalidade, sobre meu caráter, sobre a minha vida, né? E ele falou assim, cara, você pode ser preso por isso? Eu não tô entendendo, sabe? Tipo assim, aí ele falou assim, eu vou recomendar suspended license, que é tipo assim, você fica incondicional, se você quebrar a lei, você vai e serve a sentença na prisão. E ele falou que ia recomendar também fazer algumas horas de serviço comunitário. Eu não lembro quantas horas eram. Mas era, vamos falar, 100 horas. Mas diante da situação... era um brinde. Hoje é tudo, né, sobre... anyways. Era isso que estava no meu prato. E eu falei, beleza, eu aceito, feliz. É claro, você vai ter o recorde no seu... vai ter uma mancha ali no seu recorde, mas eu falei, eu tô disposta, né? Pelo menos eu vou aproveitar meu casamento, né? Mas não, entendeu? A juíza não quis. Eu fui pro prisão. Eu lembro que na ida nesse meio tempo chegou a família do Brasil. A minha tia, casada com um juiz de direito.
A minha prima advogada. Todo mundo foi lá assistir o dia da minha sentença. Olha só, que barbaridade, gente. Aí, eu lembro que no caminho para ir para a corte, que era, tipo assim, a gente morava em Londres, a corte era em Chelmsford. Então, era um caminhozinho legal, entendeu? 1 hora, mais ou menos, de viagem. E a gente escutava a Bruna Carla. Advogado fiel. Aí eu cheguei lá bombando, tipo assim, advogado fiel, eu não vou pra prisão. Aí você fica numa salinha ali, né, fechada. Aí eles mandam você ficar em pé, eu fiquei em pé. E ela falou, olha, você vai ser realmente, né, um exemplo para a comunidade brasileira. Você vai pegar 15 meses de prisão. Aí, daí pra frente, eu já nem lembro mais. Eu sei que já me levaram lá pra baixo numa... E ali, tipo assim, você não pôde nem se despedir e tal, dali já... É dali pro Chilindró mesmo. Nossa. Caramba, pesado. E aí, eu sei que, tipo assim, eu fiquei lá uma cara mesmo, porque eu acho que deve acabar com os outros trials que tava tendo. Para levar todo mundo, né? Para não levar só uma prisioneira para Londres. Daí você ficou num lugar ali sozinha. Você fica numa cela. Não, fica numa cela lá. Tipo assim, para mim é um lugar bem escuro, mas na verdade pode ter luz. Eu não lembro mais. Mas para mim era um lugar escuro, frio. Deitei lá com o olho desse tamanho. E só chorei. Eu dormi chorando. Aí quando me acordaram, eu já entrei naqueles... busão, né, da Serco. Que é legal no filme. Só no filme. Não é bem igual, né? Mas aqui na Inglaterra é bem individual mesmo, as cabines dentro do busão. Mas aí, fomos parar lá em Holloway, aquela prisão feminina. Não sei se você já conheceu. Era perto da igreja nossa lá, né? Sim, isso. Aí, era uma prisão de classe A, que é segurança máxima. Caracoles! Quando ela falou classe A, eu pensei assim, pelo menos ela tava num... não é esse, é classe. Num hotel 5 estrelas. Não, eu pensei assim, deve ser pra galera mais basic, entendeu? Tipo assim, que não... amiga do céu! Gente, eu fui recebida. A gente tá te subestimando. Corre agora. Seu sobrenome é Scofield? Não, Escobar. Não dá pra brincar com ela. Não dá. Tramontina. Não, eu fui recebida por uma mulher... Porque, tipo assim, quando você chega na prisão, você é a newbie. Então, tem uma pessoa lá, uma prisioneira, que ela te treina. Vamos falar, aqui é o shower, aqui é não sei o quê, você come essa hora. Isso é oficial ou é... Oficial. Entendeu? Então, essas pessoas não são voluntárias, elas trabalham em termos voluntários para prisão, entendeu? Então, conta na sua sentença, se está fazendo as coisas e tal. Como, tipo assim, na prisão, pelo menos aqui, eu não sei como funciona no Brasil, mas aqui você precisa trabalhar, entendeu? Você precisa estudar. Você não tem opção de não fazer nada, de ficar só jogando basquete, sei lá, que a galera faz no Brasil. Não, aqui você trabalha. E você ganha para isso, que é uma coisa ridícula, tipo, £1 por turno. Entendeu? Uhum. E daí, essas prisioneiras, elas ficam responsáveis de mostrar a prisão, como que é a rotina da prisão. Então, eu fui recebida por essa mulher, uma senhora, e ela me mostrou tudo a prisão. Eu era muito inocente, gente, eu tinha 24 anos, né? Cristã, toda feliz. E aí... Feliz. Eu era cristã. Feliz que eu tava na prisão, né, mano? Aquela firme e forte, nem tão firme, mas forte, nem tão forte. Prego na areia. Mas, então, eu cheguei na prisão. Aí essa mulher me mostrou o que eu tinha que fazer, pra onde que eu tinha que ir, e o que eu tinha que vestir, e que horas que eu tinha que acordar. Era praticamente isso. Aí você, inocente, pergunta assim... Não, ela me perguntou, você tá aqui por quê? Aí eu falei, então, eu comprei uma passagem de avião, o cara usou um documento falso
Eu fiquei responsável por ele e hoje eu tô aqui. Ela. Na hora, né? Eu tô numa prisão de segurança máxima, gente. Entendeu? Aí ela O pega que eu e fala esperava? Assim, aí ela pega e fala assim, todo mundo aqui é inocente. Não, mas Quem você dera. ficou com medo quando você soube que era uma prisão de segurança máxima? Tipo assim, o que eu vou encontrar lá, cara? Não, eu só fiquei com medo depois que ela falou por que ela tava lá dentro. Opa. Por quê? Aí eu fiquei com medo. Aí eu falei assim, e você? Um dos small talk mais ridículo que eu fiz na minha vida. Até hoje eu me arrependo. Falei, e você? Ela falou assim, eu matei os meus 2 filhos quando eles estavam dormindo. Aí eu, vamos dar pininho aqui. Caramba. Aí e ela, tipo assim, ela fala numa frieza, tipo assim, eu fico até sem ar, eu acho. Entendeu? Foi uma boa recepção. Meu, Chocante. eu sabia que essa conversa ia ser diferente, mas Mas nem tanto. nem tanto. E aí, ok, aí eu fui pro meu quarto, né? Eu chego no meu... Gente, teve um escândalo, bem na época que eu fui... Eu tenho muita sorte nessa minha vida, Jesus é muito legal. Na época que eu fui presa, teve um escândalo aqui de umas 200 e tantas mulheres romenas. Cara, era muita romena dentro da prisão. Tudo por fraude, entendeu? E só no meu quarto tinha 4. E uma indiana. Mas eu, entendeu? Éramos 6 pessoas dentro do quarto. E, ok, as romenas era até tranquilo, porque fraude, né? A pessoa ela só tem fraude. Pelo menos não chegou uma coisa agressiva, né? Por ela estar ali. Daí, eu meio que comecei a conversar com elas, porque eu sou assim. Eu converso. Mesmo nas dificuldades, nos momentos difíceis, eu sou daquela pessoa que preciso conversar. Preciso falar. Eu precisava recarregar minhas energias. Então, criei uma amizade com as meninas e tô lá conversando. E a menina da Índia, ela tinha, tipo, appointments com um médico, psiquiatra, na prisão. Então, ela saiu o cara veio buscar, ela saiu. E aí eu falei assim, por que ela tá aí, né? O que aconteceu com ela? Porque ninguém conversava com ela. Ela estava sempre ali na cama dela. Aí ela falou assim, então, essa aí esfaqueou o noivo. Enquanto ele dormia também. Aí eu falei, gente, do céu. Não durma essa noite. Que medo, cara. Cara, é muita loucura. Aí você foi deitar e dormir Eu tranquilamente. dormi com o olho aberto. Ainda bem que não tinha como pegar faca. Eu não sei, esse povo inventa tudo. Mas, anyways, essa mulher tava lá por assassinato. Ou tentativa. E, cara, ela era louca. Totalmente louca. Entendeu? Ela tentava se matar várias vezes. Com a gente no quarto, ela amarrava o lençol assim no pescoço e amarrava no pé da cama. Não sei se daria conta de se matar assim, mas de qualquer forma ela tentava. E aí vinha os caras, prendia ela e levava para facilitar, para psiquiatra. E era muita bagunça, entendeu? Essa prisão era demais. Era muito... Você tinha que ser muito forte psicologicamente pra estar num lugar desse, você sendo uma pessoa normal. Entendeu? E aí, um dia eu tô na prisão lá, no outro dia, eu acho. Eu tô na prisão, quando eu olho assim, eu te conheço de algum lugar. Aí ela lança um... Oxe. Lança um Naldo. Né? Eu olho, eu te conheço. Aí a menina falou assim, Carol, você aqui? Eu falei, e você aqui? Eu não vou falar o nome da pessoa. Não precisa falar o nome. Carol! Eu falei, gente... Me disse que ela não era da igreja. Ela era da igreja. Essa mulher, na verdade, assim, eu conheci ela através do trabalho. A gente trabalhava na mesma companhia brasileira também. E, tipo assim... eu nem sabia que ela tava lá, entendeu? Apareceu lá, eu olhei pra ela, reconheci, ela me reconheceu e... Ok, a gente começou a conversar e eu fiquei, tipo, felizaça que ela tava lá, entendeu? Sorry! Se você estiver me assistindo agora. Mas você me ajudou. Ela era sua amiga até agora. Ela era. Continuo seguindo ela no Facebook. Então, aí a gente se ajudou ali, entendeu? Eu passei ali 2 semanas só. Daí eu fui transferida. E ela tava meio que esperando pra ser deportada.
porque ela não tinha documento. E ela foi tava presa. lá por conta disso. Na verdade, tipo assim, ela tava super bem aqui na Inglaterra, mesmo sendo ilegal. Aí ela deu a bobeira de, tipo assim, tirar... Eu acho que ela comprou um passaporte, alguma coisa. E ela deu a bobeira de comprar, de tentar tirar o National Insurance Number. Aí, nessa bobeira, a imigração pegou e... Entendeu? Ela se lascou e foi parar na prisão. O otimismo tava lá em cima, né? Tipo assim, esse passaporte aqui vai passar. Então, assim, só pro pessoal que tá nos assistindo lá, ela falsificou um documento e estava numa prisão de segurança máxima. De segurança máxima. Então, eles contam aqui como falsificação de documento, como um crime muito absurdo. Crime. Porque se você pensar da maneira que a polícia hoje pensa, por exemplo, o que você vai fazer com esse passaporte falso? Porque você pode ser qualquer nego, entendeu? É a mesma questão a minha. Por que você trouxe ou facilitou a entrada de um cara um imigrante ilegal, sendo que o brasileiro pode entrar aqui com visto? Sem, tipo assim, pedir o visto no aeroporto, entendeu? Então, a intenção, depois de 2005, quando tivemos aí os atentados em Londres com bomba terrorista, eles mudaram a lei. Então, isso cai no antiterrorismo, você entendeu? Então, a minha sentença, até hoje, continua a menor nesse tipo de charge, entendeu? Nesse tipo de alegação. Que foram apenas 15 meses. Mas se você for ver, os truck drivers é de 18 meses para cima, anos, 4, 7 anos. A máxima é 14 anos. Quando, na verdade, eu até esqueci desse fato, mas antes de você ter a sentença, você senta com o seu barrister, né? E ele fala, olha, eu acho que você vai ser presa. Eu olhei para ele, certeza. Ele falou assim, olha, eu acho que você vai ser presa. E até que no dia da sentença, ele fala, traz uma mala pronta, com roupa. Porque você usa suas roupas. Você usa suas... você tem uma roupinha lá da prisão, mas você usa suas roupas. Então, traz algo para você passar uns 3 meses. Entendeu? Ele me preparou nesse esquema, entendeu? E aí, eu levei uma mala, né? Infelizmente, eu tive que usá-la. E aí, em caso você for presa, não leve nada que tem cardaço. Fica aí a dica. Porque daí você não vai poder usar, você tem que usar o sapato da prisão. Aí ele falou assim, olha, provavelmente você vai ser presa, então traga a sua mala. E ele falou assim pra mim, você não é uma criminosa, né? Ele falou assim, you're not a criminal, you're an idiot. Ele me falou desse jeito. Gente, a minha cara caiu no chão mesmo, assim. Então ele falou assim, você foi uma idiota por quê? Porque você não sabe quem você tá trazendo, o que essa pessoa, qual que é a intenção dessa pessoa nesse país, e se ele implanta uma bomba, mata um monte de pessoa, e você é responsável. Meu Deus do céu. Desse tanto de assassinato, entendeu? Então, tipo assim, hoje, a minha awareness, como é que fala? O meu entendimento de crime, quando eu falo uma coisinha, eu vou fazer um documento falso, eu falo, não faça. Entendeu? Não faça, porque vai dar ruim. Sim. Porque a polícia hoje, ela vê, tipo, qual é ele não quer saber se você só quer trabalhar. No caso dessa menina, legitimamente, ela queria trabalhar, ela queria pagar o táxi, cara, entendeu? Mas para eles é uma coisa muito, muito grave. É muito grave, porque ela pode fazer qualquer coisa, entendeu? E sumir. Tipo assim, ela pode fazer qualquer coisa, consumir com aquele documento e continuar vivendo como se não fosse ela. Daí amanhã ela compra outro, entendeu? Ela pode ser traficante de órgão, de criança, de humano, droga, o que for, entendeu? E acontece. Então, tipo, foi aí que deu ruim pra ela, entendeu? Aí ela tava lá, ela ficou lá 3 meses, ela teve, tipo assim, vários problemas psicológicos, porque é um lugar pesado, você entendeu? E quando eu lembro, um dia antes de eu ir embora, quando eles falaram, porque eles botavam uma pressão psicológica em você, os guardas, por isso que fechou essa prisão, cara, porque eles eram muito ruins. Eles falavam assim, você vai ser transferida. Aí eu falava, mas pra onde? Porque aqui eu tô perto da minha família, eu tava, tipo assim, ok, entendeu? Ali era 20 minutos pra minha mãe vir, né? E aí eles falavam, não, você vai ser transferida pra Morton Hall, que é uma prisão de classe D, que daí já é menos, entendeu? E aí, em Lincoln.
É muito longe. É 2 horas, sei lá, de viagem. Não sei se você sabe onde que é Lincoln, mas é no norte. Não. E aproveitando a deixa, assim, como que foi pro seu marido Ah, cara, tudo isso? foi... Ele sabia a furada que ele tava em si. Quando Fiana. aconteceu, você ainda não tinha tido tempo, como você tinha acabado de casar, não tinha tido tempo de fazer a documentação dele, né? Não. E como que foi para ele te visitar? Então, ele não visitou. Por Todo 3 esse tempo? meses. 3 meses? Não, por 3 meses ele não visitou. Até que, tipo assim, tem um determinado tempo de prisão, você pode aplicar para ter a prisão com a tornozeleira de novo. E como eu já tinha passado pelo processo, eu falei, pô, eles vão aceitar, né? Porque eu super cumpri o que foi isso pedido. pesou alguma coisa? Você já ter esse registro no sistema? De que eu usei a tornozeleira? É. A única coisa que eles fazem, como eu ficava daí 12 horas em casa, certo? Das 9 até de manhã, eu só podia sair para trabalhar praticamente. Voltava, 9 horas eu tinha que estar em casa. Então, contou metade. Se eu fiquei 22 dias, contou 11 dias da minha sentença. Então, eles deduziram, reduziram 11 dias. Não conto muito, não. Mas contou, né? Melhor que 11 dias na prisão. Mas eu digo da sua primeira... Então, A eu pensei que experiência. iria, entendeu? Eu pensei que iria. Mas não. Não. Pra meu desespero. Por quê? Em outubro, você recebe uma carta. Aí fala assim, ó, você tem direito em aplicar. Aí eu fiquei feliz, falei, não, eu vou sair, né, tal. Outubro. Saidinha. Saidinha. Famosa. E aí, infelizmente, quando eu apliquei, o meu processo foi negado. Porque quando você tem uma sentença de mais de 12 meses de prisão, na prisão mesmo, você pode ser deportado para o seu país de origem. Que, no caso, para eles, é Itália, porque eu tinha documento italiano. Uhum. E aí eu comecei o processo para falar, eu não tenho nenhum link com a Itália, a não ser o meu passaporte. E também não tem no Brasil. Meus pais, meus irmãos, todo mundo mora aqui. O que eu vou fazer, entendeu? No Brasil, vou chegar lá, não vou fazer nada, entendeu? E então veio uma advogada daí para mexer com isso. Aí, nesse processo de evitar que eu fosse deportada, eu perguntei para ela, falei assim, olha, já que você é da imigração mesmo, né? Falei, ó, o meu marido, ele não tem documento. Quem tem documento sou eu. Tem 3 meses que eu não vejo meu marido e a gente acabou de casar. Ele tem que ter documento para entrar na prisão? Ela falou assim, não, ele só traz uma identidade com ele e já era, não tem que provar nada, se tem visto, não tem. Não tem nada a ver com a prisão, entendeu? Porque a prisão é praticamente algo privado, entendeu? Não é do governo, né? Então, beleza. Aí foi a primeira vez que eu vi. O meu marido foi em outubro daquele ano. Depois de 3 meses. Caramba. 3 meses. Setembro, outubro, por aí. Aí, quando ele... Pra quem conhece meu marido, isso faz muito sentido. Pra quem não conhece, não vai saber. Mas quando ele me viu... O meu marido, normalmente, tipo assim, você pensa que ele é um cara mais, né, fechado, ou sério, ou grosso, às vezes. Mas quando ele me viu, assim, eu fiquei feliz, né, em vê-lo. Porque você já acostuma, o ser humano acostuma em qualquer lugar que ele vai. Sim. E daí eu sentei, assim, ele só abaixou a cabeça, assim, começou a chorar, sabe? Cara, eu vi aquilo, e tava os meus pais também. Aquilo me quebrou as pernas, entendeu? Uhum. Aí eu já comecei a chorar também, e coisa que eu já não tava fazendo há muito tempo. Eu tava super envolvida na prisão, trabalhando. Eu tava fazendo meus bagulhos, entendeu? Fazendo minhas amizades. Que na prisão, lá em Holloway, eu canto e toco violãozinho e tal. E lá tinha aula de música. Tinha estúdio, tinha tudo top, entendeu? Aí eu cheguei lá... Tô te entendendo. Tinha uma rádio lá, né? Tinha uma rádio. Eu fui lá escrever uma música, começamos a cantar e tudo. Eu não lembro, não me peço pra cantar. Não tinha Frozen nessa época. Aí, cara, eu cheguei nessa aula, né, de música. O cara falou assim, você toca? Eu falei, toco. Daí tinha uma menina que tocava bateria, não sei quem. Nós fizemos uma bandinha lá, gravamos uma música e na rádio da prisão começou a tocar minha música.
Eu cantando na prisão, cara. Rap. Aqui estou. Aqui estou, mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Quem é você? Em inglês. Eu não estou te Eu reconhecendo. ouvi dizer que tem uma pessoa que gosta de rap por aí. Pois é. Então, aí... A estrelinha da prisão. eu era popular, gente. Eu era popular. Aí depois a gente foi pra essa de Morton Hall. Morton Hall era relax, gente. Melhor prisão. Hoje já não tem mais. Recomendo. Essa que era 2 horas. Essa longe. Ah, você foi pra lá mesmo. Fui pra lá. O Holiday. cara me... né? Eu falo que é o Butlins. Mas tipo, essa menina, voltando lá na menina, a gente chorou pra caramba, porque era meio que um suporte emocional pras duas. Aí eu fui embora, infelizmente, ela daí foi deportada. Hoje ela é advogada no Brasil, super Nossa, mas ela ficou successful. bastante tempo lá. Ela ficou 3 meses no total, assim. Nossa. Eu acho. E Ah, aí é ela porque foi- ela teve que pagar pelo negócio. Não foi tipo só a assim, deportação. Isso, se você foi condenado a 6 meses, eles fazem os 3 e te mandam embora, porque é gasto pra eles, entendeu? Então é melhor que vá embora e dá chance Sim. pra outro entrar no lugar. Sim. Aí, hoje ela tá super bem, tá super tranquila mesmo no Brasil. Fez um estágio internacional. Você vê, né? Olha que a motivação pra ela virar advogada, ficou bem top mesmo. E aí eu fui pra Morton Hall. Morton Hall é assim, você tinha a sua própria chave do quarto, você tinha, então, são várias alas e vários grupos de alas ali. Aí a minha era, tem uns nomes, eu não lembro mais. Tipo, Shalom, uma coisa assim, saca? Aí eu ficava nessa ala e o meu quarto era 16. Era o meu quarto. E meu aniversário é dia 16 de dezembro. Toda vez que eu vou jogar na loja, tem 16, né? Brincando, no jogo. Aí, na minha ala ali, tinha muitas mulheres e eu fiz muita amizade. Que, tipo assim, é engraçado porque eu tenho esse pessoal no meu Instagram, no meu Facebook, eu vejo como é que elas estão hoje, sabe? E é legal, é diferente, entendeu? Não é todo mundo que passa por isso, né? Sim. E aí, ali nós assistimos o X Factor juntos. Nós vimos quem foi selecionado para ser as Olimpíadas. Uhum. Eu vi a Dilma ser presidente. Eu passei o Natal, o Ano Novo, o meu aniversário. Que mais? Tipo assim, Nessas datas você podia ter visita? assim, a visita era toda quinta-feira e todo domingo, se eu não me engano. Sábado e domingo. Aí você tem que escolher, entendeu? Aí você Uma por tem que... semana. Não, eu acho que você pode ter 2 por semana, Ah, tá. sabe? Só que é difícil, né? Não é todo mundo que pode ir lá na quinta-feira e ir ainda lá mais sendo no longe, final de assim, semana. né? Era bem longe. Aí, tinha a galera da igreja. A Gabi escrevia carta. Eles mandavam, sabe? Cartinha. Era bem legal. Tipo assim, eu falava assim, ó... Eu escrevia a carta, falava assim, ó... Tem uma amiga minha, Luana, falava assim, Luana, manda stamp com as cartas da próxima vez, né? Pra eu poder mandar mais carta. Porque a gente ganhava 1 libra, né? Pelo turno que você fazia. E você só podia gastar 13 por semana. Na vendinha lá, que tem uma venda. Aí eu falei assim, não vou gastar dinheiro com stamp, né? Se eles podem mandar pra dentro da prisão. Então, eu falei Stamp falar. é selo, né? Selo, é isso. Selo pra mandar carta. Você falou que a Luana era bem fiel, assim, nas cartas. Não, né? eu tenho até hoje todas as cartas. Mandava foto, tinha um monte de foto. Foto do casamento, foto de todo mundo. A Luana escrevia sempre. Eu adorava. Tipo, você chegava no quarto depois do trabalho, eu tinha lá debaixo da sua porta essa carta. Eu vamos ler. E isso ajudou muito você psicologicamente, Ajudava. né? Ajudava demais. Nossa, tipo assim, cada carta que você recebia, eu falava, manda todo mundo escrever carta. Porque é alguma coisa pra você fazer, né, gente? A única convidada que eu não vou precisar perguntar assim, você passou algum perrengue aqui na Inglaterra? Você passou algum momento bom? A pergunta é diferente. Porque ele sempre faz essa pergunta aí. Hoje. Não, hoje eu colho o que eu plantei lá no passado. Você entendeu? Eu fui, tipo assim, eu passei 7 meses e meio dentro da prisão, né? E eu fui fiel, entendeu?
Lá eu escrevi 12 músicas, 3 pessoas se converteram, eu jejuava uma semana sim, uma semana não. Foi a época que eu mais me enchi de Deus, entendeu? Então, aquilo que eu plantei, o pouco que eu plantei, porque não é nem comparado com o que o Senhor faz por mim, certo? Mas hoje eu vejo a recompensa vir, entendeu? Não foi tudo em vão. Aquilo me ensinou tanta coisa, mas tanta coisa. Não é só violino triste, entendeu? Hoje, é que nem eu te falei antes da entrevista. Falei assim, hoje parece que não fui eu que vivi aquilo lá, entendeu? Eu olho assim e falo assim, gente, é mesmo. Sério? Passei por isso? E porque depois, tipo assim, eu saí da prisão, ainda fiquei de condicional por mais 8 meses, né? 7 meses e meio. Aí eu tinha que ir lá reportar pro officer, eu tinha que falar o que eu tô fazendo, pra onde que eu fui, eu não podia sair de tal lugar. Aí a gente aplicou, eu comecei a trabalhar, e o advogado falou assim, olha, você trabalha no banco agora, né? Você nunca mais vai trabalhar em banco. Eu lembro, gente, explicitamente, eu lembro disso aí. Você nunca mais vai trabalhar em banco. Caramba. O meu primeiro trabalho, depois que eu saí de lá, foi num banco. Entendeu? Sério? Meu primeiro trabalho. Foi no Credit Agricole, que é uma companhia de cleaning também. Aí você mandou uma mensagem pro advogado? Nunca, nem sei quem que ele é mais, na verdade. Mas E foi, tipo assim, essa companhia que me deu espaço, entendeu? Pra eu crescer. E quando você tá completando ali o formulário pra você começar a trabalhar, tem aquela perguntinha, né? Você tem um criminal record? Aí eu olhei assim e falei, ai, senhor. Seja o que for, né? Coloquei yes. E eu entreguei, entendeu? Essa companhia tinha acabado de ganhar o contrato, eu tinha feito a entrevista, e passei pela entrevista, e, eu fui junto com todo mundo para começar o trabalho, né? E aí, meses se foram, passamos felizes, eu mais ou menos com 1 ano e pouco de empresa, eu fui promovida, aí eu comecei a trabalhar na Google, como gerente também do contrato de limpeza da Google. Eram 4 prédios. Eu saí, tipo assim... Eu era gerente do HSBC, aí eu fui para supervisora, porque eu não podia escolher muita coisa, né? Eu peguei o que deu. E daí, depois de 1 ano e pouco, eu fui para Google. E na Google, eu dei o erro de contratar uma pessoa por favor. A pessoa não aprendeu que favor não vale a pena, às vezes, né? Para a pessoa errada. Mas eu peguei e dei o lugar para uma pessoa lá. A pessoa foi encontrada roubando dentro do trabalho. E ela foi despedida. Aí, na saída, não feliz, entendeu? Ela escreveu uma carta para o cliente falando que eu era ex-presidiária, que eu era isso, que eu era aquilo. Me queimou. Real, assim, né? E aí, a minha empresa pegou aquela carta, que o cliente foi lá, né? E daí, começaram a investigar o caso. Como assim ela tem criminal record? E não falou nada. Eita. Aí, foram olhar no meu New Starter Form. Tava lá, yes. Só que ninguém me perguntou nada. Ninguém me pediu nada. E eu não preciso falar. A única coisa que eu preciso fazer é ticar, dar o tick na caixinha certa. E foi o que eu fiz, entendeu? Então, eles já viram minha honestidade daí, entendeu? E alguns meses antes, eu tinha conversado com a mulher do Recursos Humanos, e eu falei assim, olha, eu tenho muito interesse em aprender o Recursos Humanos. Se você um dia tiver oportunidade, eu gostaria de aprender. Ela falou assim, ok, uma portuguesa. E aí ela falou assim, ok, vou manter isso na minha mente. Aí, ok, isso aconteceu, né? Eu fui promovida para Google, e isso aconteceu, e ela veio conversar comigo. Aí ela falou assim, então... eu acho que não vai precisar ficar aqui, não, sabe? Só que aí acabou que os diretores foram lá pro cliente, explicaram a situação. Eu expliquei, eu apresentei toda a documentação que eu tinha em relação ao meu caso, e o cliente aceitou, o milagre do Senhor. Aí eu fiquei lá. Mas tinha uma outra cliente que não gostava muito de mim. E daí saiu para evitar mais problemas, entendeu? Saiu uma vaga no Recursos Humanos. E a gerente do Recursos Humanos na época
falou assim, ó, você quer passar para essa vaga? Eu acho que você não tem muita opção, mas você quer passar? Aí eu falei, claro que eu quero. Na hora eu aceitei, assim, sem pensar. Uma pessoa veio no meu lugar, eu treinei e eu mudei para o Recursos Humanos. Comecei como coordenadora. Aí depois de uns meses, uns anos, eu acho, eu virei supervisora, eu saí de lá como gerente do Recursos Humanos, sabe? E a minha patroa cresceu, Uau. ela me levou junto, sabe? Porque eu sou dessas que conversa muito, né? Dá pra perceber. Monólogo. Então, nesse negócio de recursos humanos, você precisa ter essa habilidade de conversar, de ser relatable, tipo assim, de ser... Como é que fala? Relatable, gente? Ai, Não sei o que você quer dizer. de entender a outra pessoa, né? Vamos falar. Ah, sim. E eu me dei bem, sabe? Aprendi muito. Tipo assim, a Lilian Lamberto, ela me ensinou tudo. Tudo que eu sei de recursos humanos. Ok, que as leis mudam, mas... Cara, o que eu aprendi com essa mulher, eu nunca vou conseguir nem pagar, sabe? Porque ela me deu a oportunidade da vida. E aí, em 2016, eu trabalhei deles em 2011, né? Quando eu saí da prisão. Em maio de 2011, eu trabalhei para eles até junho de 2016. Que daí eu quis voltar para operações. Na época não tinha vaga para mim para voltar para a operação, que é a gerência mesmo de prédios. Eu mudei para uma outra empresa. E lá, né? Eu também aprendi um monte. Eu comecei lá como dando suporte à gerência e tal. E daí eu saí, tive filhos, né? Aí veio a pandemia. E depois da pandemia que eu voltei a trabalhar. E agora eu tô aí trabalhando. Hoje eu sou account lead, que é gerente... líder de gerentes, vamos falar. Dentro dessa conta, que é a Meta. A conta Facebook, Instagram e WhatsApp. Uau. E os derivados deles todos. Que história. O orgulho da família. Quem diria, né? Quem diria o orgulho da família. Tô estudando ainda. Tô fazendo um apprenticeship também. De Facilities Management. E é isso, gente. Uau. Que exemplo de superação. Porque não é fácil. Quer dizer, eu imagino. A vida normal já não é fácil. Não. Agora, com essa história sua... Né? É um monte de... A gente não tem nem o que falar, porque isso é muito forte, cara. Eu falo assim que a minha vida é uma... Todo mundo fala, né? Que passa por uma situação difícil. Fala assim, a minha vida é uma novela mexicana. Senta aqui, bebê. Vamos conversar. Mas tipo assim... eu acho que hoje eu dou muito valor à história da pessoa, porque eu sei como a minha história doeu, o que eu aprendi, o que eu levo pra vida, sabe? Então, e se você olhar só por cima, você não vai ver a história toda, né? Não. Tem muita coisa que, tipo assim, agora conversando... Isso que ela nem contou que o Luca quase morreu quando nasceu. Nossa, teve a icterícia muito alta, muito né? alta, quase morreu mesmo. Ela ficou dias no hospital com ele. Tipo, é muita coisa, né? Tem muitos... Precisamos de um outro episódio. Aí. Tipo assim, nesse meio termo todo, em 2018, o meu irmão mais velho, que ele faleceu, né? Ele tinha 38 anos na época. Então, tipo assim, foi uma época sombria mesmo, 2018, porque com essa história de você ser a pessoa forte da sua família, você acaba pegando um fardo que não te pertence, saca? A Kelly deve saber que é isso, porque eu sei que você é a mais forte também, né? Mas chegaram pra mim e falaram assim... chegaram, não. Eu tava dormindo num domingo lindo. E de tarde, e a minha tia falou assim, você tá em casa? Eu falei, tô em casa, pode vir. Aí ela morava no sul de Londres, então eu dormi nesse meio tempo. Quando ela chega, ela olha pra mim, eu tava acordando. Eu falei, tia, beleza? Ela... Carol... Era Dia das Mães, não era? Ou foi uns dias antes? Não, foi lá antes. Ele foi enterrado no Dia das Mães. Não, no aniversário dela. Eu não sei, eu acho que... Alguma coisa assim. Mas daí... ela virou pra mim, assim que eu abri o olho, ela falou assim...
o Márcio foi morar com Jesus. Meu Deus. Sabe quando você demora pelo menos uns 20 segundos pra entender o que tá acontecendo? Porque eu vi a cara do meu marido, tipo assim, ele tava com uma cara assim estranha, porque ele que abriu a porta, né? Uhum. E eu não lembro se a Gabi você tava lá, né? Aí, cara, é meio fog assim pra mim, né? Esse episódio, por exemplo. Mas ela falou isso, aí eu, não, você, quê? Eu fiz assim, sabe? Tipo assim, meio que desacreditando. Aí ela falou assim, o Márcio morreu. Aí eu fui tentando entender. Ela falou assim, você precisa falar pros seus pais. Aí eu, sabe? Tipo assim, você tá em choque. Eu não entendi. Eu não sabia se eu chorava, se eu levantava, se eu trocava de roupa, se eu ia pra lá, se eu ia pra cá, se eu bebia água. Eu não sabia o que eu ia fazer, entendeu? Só que daí, tipo assim, aos poucos foi caindo a ficha, porque assim, eu e meu irmão, nós não éramos muito ligados um ao outro. A gente tinha muita rixa, né? A gente sempre... Duas personalidades muito fortes, tanto a minha quanto a dele. E a gente brigava muito. A gente era bem rixoso, assim. Mas é irmão, tem amor, entendeu? Então, eu recebi aquilo como choque. Um menino saudável, lindo, maravilhoso, forte. Cheio de vida, cheio de ambição. E aí, ele tava para vir para Londres. Quer dizer, a minha mãe ia pro Brasil e ia voltar com ele, que ele também foi preso por um caso. Ele também teve a história dele, né? No Brasil. E até zoava com ele. Eu falei assim, agora só falta o meu irmão do meio, Gustavo. Falei, não paga não suas multas pra você ver se você não vai. Aí... Ok, aí eu entrei no carro. Tipo assim, sabe quando você é levada pra um lugar? E a minha mãe tava tão feliz, eu lembro que ela tava cozinhando. Talvez era no Dia das Mães mesmo. Minha mãe tava muito feliz ali e tal. Ela falou assim, ai, que bom que você veio. Porque tava eu, meu irmão do meio, e a minha tia e a minha prima. Aí ela, que bom, Vilma, você é por aqui e tal. E, cara, minha mãe toda feliz. E eu, assim, eu tava em choque. Eu acho que não sei se eu tinha chorado, se eu não tinha chorado. Eu falei assim, mãe, senta aí no sofá, você é meu pai. E aí eu acho que eles pensaram que era uma surpresa, sabe? Tipo assim, algo. Aí eu falei assim, eu tenho uma notícia para dar. Eu não sei como... Desculpa. Eu acho que eu passaria 5 anos na prisão, mas eu gostaria de evitar esse episódio, sabe? Eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Obrigada. Eu falei, eu tenho algo para contar, eu não sei como, então eu preciso falar com Jesus, porque é só ele para ajudar a eu dar essa notícia e vocês entenderem. Aí tipo assim, eu acho que eles já sacaram que alguma coisa não estava bem. E meu pai falou assim, é minha mãe? É minha mãe? Eu falava, pai, vamos orar. Aí eu fiz uma oração, né? Fiz uma oração, pedi calma. E eu falei assim, olha, pai, mãe, eu usei a mesma palavra que minha tia, que eu não tinha mais como falar, né? Falei assim, o Márcio foi morar com Jesus. Ele tá no céu. Aí eles ficaram assim, olhando pra mim, sabe? Na hora, minha mãe pulou do sofá, cara. Ela deu tipo assim, eu nunca vi uma mulher pular desse jeito. Ela pulou e ela começou... E a casa da minha mãe era uma sala... Não era muito grande, era pequeno, né? Então, ela começou a pular, assim, de dor, sabe? Aquela mulher, tipo assim... Cara, eu nunca... Eu não sei se eu tenho força. Eu sou uma pessoa forte. Não sei se eu tenho força pra passar esse tipo de experiência. Sinceramente, só o Senhor mesmo. E aí ela começou a pular, e ela fazia assim, ela, não. Meu pai começou também a gritar, desesperado. Meu pai é um cara de 1,85 m, uma voz assim, tipo, cara, de lutador de boxe, sabe? E ele começou a gritar, aquela dor, e assim, e eu não sabia o que eu fazia, se eu abraçava minha mãe, se eu abraçava meu pai, se eu corria pra minha tia, porque tava todo mundo desesperado, eu desesperada. Cara, foi... Que momento, sabe? Que momento esquisito. E aí, tipo assim, foi onde a igreja foi, assim, extremamente forte. A Kelly e o Thiago foram lá na casa da minha mãe, né? Foi uma galera pra dar o apoio.
A Gabi ficou cuidando do Levi na época que eu tinha um filho ainda, pequenininho. E a igreja se já juntou e pagou a minha passagem para ir para o Brasil com a minha família, porque na época, tipo assim, eu também não tinha como viajar do nada. É caro, né? Sim, é difícil. E... foi aquela comoção toda. E a gente foi. E o meu irmão tinha... Ele era divorciado, ele tinha uma filha. Deixou ela com 11 anos, não sei. A Mel também. E aí a gente foi pro Brasil, pra São Paulo, e enterramos o meu irmão lá no dia do aniversário da minha mãe. Nossa. Que foi assim, cara, que coisa. E eu cantei ainda no aniversário, perdão, no velório do meu irmão. Eu cantei, fiz um apelo, né? Lá também para quem quisesse aceitar Jesus, porque o meu irmão, de tudo, ele era muito crente, sabe? Ele tinha todos as falhas, os erros, né? Mas ele tinha um amor por Jesus que era contagiante, entendeu? E eu tenho um áudio, assim, de voicemail que ele deixou uma vez, sabe? Eu nunca pago, fica sempre ali, né, pra gente dar uma escutada na voz e tudo. E ele sempre falava assim, Carol, tipo assim, aceita Jesus, sabe? Mesmo a gente não dando certo, ele sempre pregou. E foi isso que eu fiz no velório dele. Eu falei assim, se o meu irmão hoje estivesse aqui, ele tivesse a oportunidade de pegar esse microfone, eu tenho certeza que ele falaria, você quer aceitar Jesus? Aí eu fiz o apelo. E esse, tipo assim, pra mim foi o velório que mais tocou vidas, sabe? Que foram onde pessoas, talvez, hoje nasceram de novo. Forte, falar o quê? Difícil, né? Vamos dar uma acalmada nos ânimos, relaxar que tem coisa boa de conversar, porque eu só contei tragédia, parece. Bom, uma coisa que a gente sempre pergunta, né, e pede para os nossos convidados é assim: se você pudesse dar um conselho para o estrangeiro que está aqui, de repente acabou de chegar, está meio perdido, não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, o que você diria para ele? Ou o que você diria para o brasileiro que está lá no Brasil ainda e sonha em morar fora, mas de repente, não sei se vou, não sei se não vou, não sei se vale a pena? Então, você fala o brasileiro que já está aqui. Nos dois casos. Então, o brasileiro que já está aqui e não tem... Cara, a primeira coisa, se você não tem Cristo, procure. Procure Cristo. Procure pessoas que têm a mesma visão que você, que querem crescer e que não querem só entregar comida para o resto da vida. Não isso que não seja algo bom, mas venha para essa terra para ser alguém. Não deixe tudo no Brasil para viver uma vida aqui difícil. Porque eu vejo que as pessoas começam a odiar a Inglaterra porque elas vivem aquela vida de 12 horas, 18 horas numa moto, chega em casa, divide casa com 60 cara, entendeu? E não vive. Então, venha, aprenda o inglês, tenha o documento, porque aqui na Inglaterra é importante, e seja crente, porque sem Deus nessa terra aqui é difícil, é ainda pior. E busque o melhor, busque contribuir para a sociedade. Não seja aqui, entendeu? Eu vou vir aqui, eu só vou viver de benefícios se eu tiver um documento, e se isola totalmente na comunidade brasileira. Não, faça parte de uma comunidade. Seja alguém relevante. Esse é o meu conselho para o brasileiro que está aqui para viver uma vida feliz na Inglaterra. Entendeu? Uma vida saudável. O brasileiro que quer vir, não vem ilegal. Porque não é fácil. Para o ilegal, se já não é fácil para nós que temos documento, eu imagino para quem é ilegal. Sabe? Então, pense bem o que você quer fazer. E se você for vir, mesmo assim, faça o conselho para quem já está aqui, o mesmo deles, entendeu? Sim. Não vem aqui só por visão de dinheiro. Vem aqui para você realmente mudar a sua vida, mudar a vida então, que seja de alguém no Brasil. Mas venha viver, porque a gente conhece pessoas que trabalharam por anos, nunca aproveitaram a vida o que construíram no Brasil trabalhando aqui.
E hoje morreram, né? E daí você não viveu nem na Inglaterra e você não aproveitou nada no Brasil. Então, viva, seja feliz aqui. Trabalhe, faça, tenha os seus objetivos, os seus planos, os seus sonhos. Trabalhe para isso, mas viva, cara. Vai num cinema, entendeu? Conversa com as pessoas, cria amizades saudáveis. Não fique nessa batalha eterna, sabe? De polêmica de brasileiro e tal. Esquece disso. Faça amizades saudáveis. Seja uma pessoa saudável, seja uma pessoa que vai construir algo melhor mesmo. Porque acho que se você não viver agora, tu não vive mais. É isso aí. Não? Senhoras e senhores, Caroline Costa. Yeah. Hoje ela nem falei nada, quase. Você encontrou um like for like, né? Mas é muito bom ouvir a história dela. Sim. Levar alguns tapas na cara, né? Lições de vida. Muito bom. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Precisamos de um outro episódio. Tem Sim. muito mais histórias. Tem que contar o pós-parto. Pós-parto. Foi o Márcio que sofreu um atentado na rua. Tem outros episódios dessa coisas. vida. Nos aguardem. Ai, pai. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra para a gente poder receber você aqui, ouvir um pouco da sua história e aprender muito com você. Obrigada por me receber. E eu agradeço por você ter vindo. Obrigada pelo café, gente. Tava muito bom. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like, curte, comenta e compartilha. Assim você nos ajuda muito, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço. Tchau.